Olá, eu sou o professor Leandro Rios e vou resolver com vocês agora a prova do IFCE 2018.1 integrada, a prova de português. Vamos ao item 1. O texto acima se enquadra no gênero literário. Lendo o texto, fica fácil perceber a que gênero literário pertence o mesmo. O texto fala de uma linguagem pessoal, um tom de humor, irônico, né? Uma linguagem curta, uma narração curta. Então fica fácil de identificar que essas características pertencem ao gênero literário da crônica, certo? Então o item correto aí é o item E. Lembrando que a crônica é uma linguagem do cotidiano, uma linguagem simples, que conta alguma coisa sua, que não é algo relevante para o mundo, é uma coisa bem pessoal. E como eu disse, geralmente com um tom de humor. Então ficou fácil de perceber que a primeira questão, o item correto é a letra E. Segunda questão. O avô, assim que bebia o primeiro gole, dizia a mesma coisa. É o melhor vinho da minha vida. A parte sublinhada é uma oração. Então a parte sublinhada aí da oração é assim que bebia o primeiro gole. Vamos dar uma olhada nessa conjunção assim que já dá para ter uma ideia do item correto. Se eu falasse assim, o avô, no momento que bebia o primeiro gole, quando bebia o primeiro gole, dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de tempo, certo? Então, olhando os itens aí, a gente sabe já de cara que é o item B, uma oração subordinada adverbial temporal. Porque, como eu disse, a conjunção assim que dá uma ideia de tempo. Terceira, o neto era seu traficante de aromas, o seu contrabandista de sentimentos, a sua extensão ancestral, pode-se perceber o uso da linguagem na sua função. Pronto. Aí está falando das funções de linguagem. Olhando para os itens, a gente sabe que não pode ser fática, porque fática requer um diálogo entre os personagens. Não pode ser referencial, porque não é uma notícia de jornal, não tem uma referência, algo que aconteceu para eu falar. Agora vamos olhar o C, poética, né? Aqui é um texto em terceira pessoa. O neto era o seu traficante de aromas, eu estou comentando sobre alguém. Então o item correto é a função de linguagem poética. Por que não pode ser a D também, a expressiva? Porque a expressiva é em primeira pessoa, é sentimental, eu contando algo meu. E a apelativa também não pode ser o item E, porque a apelativa é quando a gente quer vender alguma coisa, é quando a gente quer convencer o leitor. Ela é chamada de apelativa ou conativa. Então o item correto aí é poética, que é um texto contando do neto, né? Que é em terceira pessoa. O neto era, ele era, em terceira pessoa. Quarta questão. Em todo final de semana, costumava-se ser sagrado para os dois. A expressão sublinhada tem a função sintática de... A expressão sublinhada é todo final de semana. Para a gente saber uma coisa, vamos fazer uma pergunta para o verbo, vamos fazer um teste. O que costumava ser sagrado para os dois? Todo final de semana. Novamente, o que costumava ser sagrado para os dois? Todo final de semana. Logo, todo final de semana vai ser o quê? O sujeito. Mesmo parecendo meio esquisito, mas todo final de semana vai ser o sujeito. É como se eu falasse assim, todo final de semana costumava ser sagrado para os dois. Ou seja, todo final de semana é que é sagrado, entendeu? Então, todo final de semana é o sujeito. Quinta questão. O uso da vírgula na frase, o neto era o seu traficante de aromas, o seu contrabandista de sentimentos, a sua extensão ancestral é por causa do ou das. Vamos prestar atenção na oração. O neto era seu traficante de aromas, vírgula, o seu contrabandista de sentimentos, vírgula, a sua extensão ancestral. É como se eu fizesse um exemplo assim. Eu comprei moto, carro, livros, cadernos, bicicleta, jogos. Eu estou enumerando e separando com a vírgula. Então, nesse caso, a regra da vírgula vai ser por enumerações.
Então, olhando para o item correto, vai ser o item D, bastante fácil também. A questão número 6, ele pede que a gente olhe para as palavras sommelier, degustação e debaixo. Então, vamos lá. Ainda com base no texto, o próximo, quanto às classes de palavras, os termos sommelier, degustação e debaixo são, respectivamente, só por curiosidade e vocabulário, né? E aprender, sommelier é o profissional que é responsável por degustar vinho, saber diferenciar os sabores do vinho, ou de água também, tá certo? Então, sommelier é isso. Mas não era preciso saber essa palavra e esse tipo de profissional para saber responder essa questão. Então, vamos analisar como essas palavras estão no contexto. Um sommelier, encantadora degustação, e levava debaixo do braço. Um sommelier, como eu falei, é um profissional. Mas olhando aqui, a gente vai ter um artigo indefinido, né? Então, o artigo indefinido vem acompanhado de um substantivo, certo, pessoal? Então, sommelier é um substantivo. Encantadora degustação, é como se eu falasse assim, degustação encantadora. Encantadora é um adjetivo e qualifica a degustação. Então, degustação também é um substantivo. É como se eu falasse assim, a degustação foi boa. A palavra degustação vem acompanhada do artigo a e vai ser um substantivo. Então, portanto, sommelier é um substantivo, degustação é um substantivo e debaixo. Levava é um verbo de levar. Então, acompanhando o verbo vem debaixo, debaixo do braço. Então, esse debaixo é um advérbio de lugar. Então, acompanhando um verbo, vem um advérbio de lugar. Então, o item correto será o item B, substantivo, substantivo e advérbio. Sétima questão, o verbo encher usado no texto, o próximo, apresenta muitas possibilidades de uso, transitividade em diferentes contextos, exceto como... Aí, pessoal, vocês teriam que saber um pouco de regência verbal, que era um dos conteúdos pedidos, certo? O verbo encher, pessoal, ele pode ser um verbo transitivo, ele pode ser um verbo intransitivo, transitivo direto, pronominal, ele pode ser um verbo bitransitivo, né, que nem eu disse, direto e indireto ao mesmo tempo. Ele só não pode ser um tipo de verbo, que é o verbo de ligação, certo? Então, o item correto aí é o item E. Por exemplo, se eu falar assim, o balde está cheio, ou então, o balde encheu, eu não preciso de dizer encheu onde, encheu quando, portanto, esse encheu é um verbo intransitivo. Por exemplo, se eu falar encheu-se o balde, encheu-se a piscina encheu-se, é um verbo pronominal. Exemplo, encheu seu filho de comida. Encheu seu filho, transitivo direto, de comida, transitivo e indireto, ou seja, o verbo bitransitivo, o indireto de comida porque tem a preposição de. Então, como eu disse, sabendo um pouquinho de regência, o verbo encheu só não pode ser um verbo de ligação. Oitava questão, a linguagem denotativa está presente em... Primeiramente, pessoal, para a gente saber o que significa denotativa e conotativa, a diferença entre isso, vamos dar uma olhada aqui no quadro. Denotativa significa o sentido real das coisas. Conotativa significa o sentido figurado. Exemplo, se eu falar assim, aquele animal que vive no chiqueiro é um porco. Isso aí é o sentido real, é um animal porco. Agora, se eu falar, aquele menino é um porco, ou seja, ele não gosta de tomar banho, eu estou falando aí o quê? No sentido figurado. Deu para entender? Então vamos olhar aqui o que ele está falando no sentido real. Item A. Durante 40 anos mantiveram a rotina até o avô falecer. Olhando para o item, a gente não está vendo nada de figurado aí, né? Vamos analisar novamente. Durante 40 anos mantiveram a rotina até o avô falecer. Normal, sentido real. Então, logo de cara, o item correto é o item A. Vamos só dar uma analisada nos outros itens. Item B. O neto era seu traficante de aromas. Já pensou traficar aromas, traficar cheiros? Então, isso aí é o sentido figurado.
Item C, o seu contrabandista de sentimentos, contrabandear sentimentos, também é um sentido figurado. Item D, no funeral, antes do caixão, se enfileirar para a adega de Deus. A adega de Deus, coisa esquisita, né? Também está no sentido figurado. E o item E, os trabalhos começavam na varanda, migravam para a mesa. Os trabalhos começavam, eles estavam trabalhando, não, eles estavam tomando vinho. Também está no sentido figurado. Então, como eu disse, o item correto é o item A. Nona questão. O uso da crase está incorreto em ele quer a crase incorreta. Vamos analisar os itens. As pressas, né? As pressas é uma locução adverbial de modo. E toda locução adverbial vai ter crase, então está correto. Item B. Não se esqueça de ir à padaria. Vamos fazer uma tática, trocar essa palavra padaria por uma palavra masculina, por exemplo. Não se esqueça de ir ao posto de gasolina. Se der certo botar A mais O antes da palavra masculina, é porque na feminina tem crase. Agora vamos olhar bem para esse item C. A gente sabe que só existe crase diante de palavra o que? Feminina. E cavalo é uma palavra feminina ou masculina? Masculina. Então, lógico que isso aqui está errado e é o item correto, o item C. Vamos só dar uma olhadinha. Com horas tem crase, né? Só não tem crase se for duração, tipo, fiquei aqui de 2 às 3 horas, aí não tem crase. E muita gente vai pensar, e Machado de Assis não é masculino? Mas aqui ele está falando, escreve a Machado de Assis, a moda Machado de Assis. Tem uma palavra subentendida aqui, a moda. Então também está certo. 10ª e última questão. Todas as frases apresentam sujeitos, exceto item A, vendem-se casas. Casas são vendidas. Então o sujeito aí é casas. O sujeito paciente, mas o sujeito é casas. Item B, choveu papel picado no desfile. Muita gente vai falar, esse é o correto, porque é uma oração sem sujeito, indica um fenômeno da natureza, choveu. Mas aí não é chuva real, é chuva no sentido figurado, no sentido conotativo. Choveu o quê? Papel picado. Então, papel picado é que choveu. Então, papel picado é o sujeito. Item C, acabaram os ingressos para o show. O que acabaram para o show? Os ingressos. Então, o sujeito aí é os ingressos. Item D, são 10 horas da manhã. Este é o item correto, porque são 10 horas da manhã é uma oração sem sujeito. O verbo ser, indicando o tempo decorrido, é um verbo impessoal, que não requer sujeito. Então, aí é uma oração sem sujeito. O item correto, o item D. E o E, prenderam o bandido. Então, cadê o sujeito aí? É um sujeito indeterminado, porque todo verbo que termina com an, e não aparece o sujeito, ele é indeterminado. Então é isso, pessoal. Está aí resolvida a prova de português do IFCE 2018.1. Também queria deixar um recado que em dezembro nós já estaremos começando as aulas para a prova de 2018.2, o integrado IFCE 2018.2. Qualquer informação é só ligar para o telefone 3272-9997. O nosso cursinho fica no bairro de Fátima, em Fortaleza, Rua Guilherme Moreira, número 384.